Amados irmãos, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso dia, nossa noite mesmo de estudo bíblico, a quarta-feira. Em tempos, digamos assim, normais, né? Esse culto de estudo bíblico era feito na congregação Hebron, no João Paulo, no bairro do João Paulo, mas com a pandemia, com as restrições, nós concentramos de fazer as transmissões todas do templo da igreja aqui no Japim e aberto a todos, né? Então sejam todos bem-vindos, irmãos hebronitas, irmãos até de outras igrejas e amigos que porventura estejam acompanhando, sejam todos bem-vindos. Vamos ter, antes do nosso estudo propriamente, um tempo de oração. Eu peço oração, temos pedido, né, oração pelos enfermos, pelos irmãos em recuperação, também pelas famílias que têm perdido entes queridos, pastores, irmãos, que Deus abençoe. E eu quero fazer um pedido assim especial pela nossa congregação, o nosso trabalho OANSE, né? Nós estamos retornando, mas nós temos dificuldades ali no bairro, né? Nós não temos muitos recursos assim tecnológicos, os nossos OANSistas lá não dispõem, né, de tantos recursos assim para poder voltar até de forma online, então nós estamos vendo meios de retornar, né? Então que Deus nos abençoe, que Deus abençoe esse trabalho, né? Tão bom ali do OANSE e tão é um trabalho que as crianças participam, gostam, né? Então que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê a direção. O trabalho é dele, né? Então esperamos totalmente na sua direção. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado por essa oportunidade que temos de estar diante do trono da graça, Senhor, para pedir, para interceder, para louvar também ao Senhor. Te pedir, Pai, pelos nossos amados irmãos enfermos, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê a saúde necessária para que eles te glorifiquem, Pai, aqui neste mundo. Também obrigado pelos irmãos que têm se recuperado e também te pedimos, Pai, pelas famílias que estão de luto, pelas famílias que têm perdido entes queridos, Pai, que o Senhor conforte, que o Senhor acalme seus corações e dê o bálsamo da tua presença e que eles saibam mesmo que a tua vontade é melhor, é o melhor que temos, Senhor. Nós também colocamos diante do Senhor os trabalhos, até os trabalhos da Igreja Hebron, né, ainda nessa situação de restrições, e coloco em especial, Pai, o nosso OANSE ali na congregação, que o Senhor abençoe, que o Senhor nos dê direção para o nosso retorno, para podermos alcançar a forma de alcançarmos nossas crianças, nossos OANSistas. Então abençoa-nos, nos dá a tua sabedoria, a tua direção. Colocamos esse trabalho nas tuas santas mãos, Pai. O trabalho é do Senhor. Então, que o Senhor abençoe. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós estamos no capítulo 8 e vamos fazer a leitura, como temos feito nas últimas semanas, do versículo 1 até o final do versículo 9. Diz assim a palavra de Deus, Romanos, capítulo 8, começando no versículo 1 e indo até o final do versículo 9.
Diz assim a palavra de Deus: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua santa palavra, pelo Teu livro santo, pelas Escrituras, Pai, que temos diante do Senhor. Nós chegamos perante ela com reverência, até com temor, Pai, um santo temor, porque ela é a palavra do Senhor e precisa mesmo ser colocada nos nossos corações de forma íntegra, sem adulterações, Pai. Então, para isso, precisamos mesmo da ação do Teu Espírito Santo, que é o autor dessa palavra e, consequentemente, o perfeito intérprete dela, o único intérprete verdadeiro, Pai. Então, estamos aqui na Tua dependência. O Senhor colocou essa responsabilidade, como a Tua palavra diz, em vasos de barro, Senhor, para que a excelência do poder pertença ao Senhor. Então, nós nos colocamos, eu me coloco como um simples instrumento nas Tuas mãos, que o Senhor abençoe a Tua igreja, que o Senhor até fale também ao coração de alguém que não Te conhece, que precisa da salvação, que o Senhor, através dessa mesma palavra, se assim for a Tua vontade, fale ao coração dessa pessoa. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, nós estamos nesses tempos, nesses últimos estudos, identificando aquelas pessoas para quem o apóstolo Paulo dirigiu essa afirmação, que está no versículo 1 do capítulo 8, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando a gente diz identificar essas pessoas para quem ele diz isso, quais as características dela. Ele diz, não é, que são aquelas pessoas que estão no Espírito. O versículo 4 diz: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, essas pessoas são aqueles que se inclinam para o Espírito, né, que são do Espírito, que correm para o Espírito. Nós poderíamos até comparar isso como o curso do rio, né, para onde ele vai, né, para onde ele se inclina, para onde ele corre. O salvo, ele corre, né, o seu curso, digamos assim, natural, para as coisas do Espírito. Né? Ele não
o rio não vem contra o seu curso, né? Ele segue o seu curso. Então, aqui, os que se inclinam, não é? Nesse sentido, os que seguem o curso do Espírito, né? Antes seguíamos o curso deste mundo, como diz Efésios capítulo 2, né? Nós, a palavra de Deus diz, né? Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? Nos quais andastes outrora, né? Segundo o curso deste mundo, né? O curso, a inclinação, né? A água corre para o sentido em que ela está inclinada, não é? Então é nesse sentido aqui que ele está falando, os que se inclinam para o Espírito, né? Agora tem o seu curso natural dirigido ou na direção do Espírito, né? E vimos as características, né? Quem se inclina para o Espírito, quem tem o curso, quem segue o curso do Espírito, não mais o da carne, ele cogita das coisas do Espírito. E falamos sobre isso bastante, apesar de que nem chegamos nem perto de abordar o assunto completamente, claro que não, né? Foi o mínimo, mas vimos, né? Os que cogitam, os que se inclinam para o Espírito, pensam nas coisas do Espírito, né? As coisas que são características do Espírito. E também é aquilo que diz o versículo 5, né? Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. E nós temos falado sobre vida e ultimamente falamos sobre paz. E me permita ainda continuar falando um pouco sobre paz, né? Os que se inclinam, os que têm o pendor, né, para o Espírito, caminham para a vida e paz. E vimos assim até paz. Vamos aprofundar mais um pouquinho sobre essa paz, né? A palavra de Deus diz que o homem que não conhece a Deus, que ele está morto ainda em delitos e pecados, na verdade ele não tem paz com Deus. Essa palavra paz aqui é o oposto de inimizade, né? Ele está em estado de rebeldia para com Deus, ele está em estado de antagonismo para com Deus. É esse sentido, ele não tem paz, né? É nesse sentido, ele não tem paz com Deus, está em guerra, ele está num sentimento de guerra contra Deus, né? E nós falamos bastante sobre isso. Ele está em guerra, especialmente contra a lei de Deus, né? A palavra de Deus diz lá em Isaías capítulo 53, versículo 5, diz assim: o castigo que nos traz a paz, né, estava sobre ele. O castigo, né? O que é castigo? Castigo é a punição sobre a transgressão, né? Então, a transgressão é inimizade. Então, o castigo, né, que nos traz a paz não veio sobre nós, veio sobre Cristo. O Senhor colocou sobre Cristo o castigo da nossa inimizade, da nossa transgressão. Veja bem o que diz aqui o versículo 7. Vou ler os versículos 6 e 7. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Porque o pendor da carne é inimizade contra Deus. Se nós estávamos
falando aqui, né? Pois não está sujeito à lei de Deus. Então, essa inimizade, ela se mostra especialmente contra a lei de Deus. Versículo 7, por isso o pendor da carne, esse curso da carne, é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus. O curso da carne, a esfera da carne, o seu curso natural, não está de acordo com a lei de Deus e nem pode estar, né? É questão de natureza mesmo, né? A palavra de Deus diz que assim, da mesma forma que um leopardo ele não pode mudar, né, as suas manchas, nem um etíope mudar a cor da sua pele. Ele diz assim, vocês não podem fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. E essa questão de costume que ele está falando é costume natural mesmo, né? Ele está comparando mesmo as manchas, a cor da pele, isso é natural. Então não pode estar, não pode estar por uma questão de natureza, né? Assim como o peixe não pode voar, né? A mesma forma a carne não pode estar de acordo, não está de acordo com a lei de Deus, não pode estar. E o Senhor veio então e fez a paz, né? E nos deu a paz. Temos paz com Deus. Não estamos mais em inimizade contra Deus. Não estamos mais em guerra contra Deus. Não estamos mais em guerra contra a sua palavra. Não estamos mais em guerra contra a sua lei. É verdade que esta carne, este corpo, ainda está aqui atuando, mas agora nós temos um princípio em nós, né, que pode mortificar os efeitos da carne, os efeitos do corpo, os desejos, a lascívia, né? Ainda esse corpo ainda não foi regenerado, mas nosso espírito já foi regenerado, né? O nosso Senhor Jesus, quando ele foi orar, quando ele chamou seus discípulos para orar, ele disse, né? O espírito, na verdade, está pronto, né? O espírito foi regenerado, mas a carne é fraca. Essa carne ainda não foi regenerada, mas ela pode estar sob controle, né? Veja aqui, Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diz assim, porque a carne milita contra o Espírito Santo. Nós estamos falando ali em Romanos, né? Os que pendem para o Espírito, né? O pendor do Espírito, os que seguem o curso do Espírito, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas o versículo 16 ele havia dito, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, enquanto eu andar no Espírito, não vou satisfazer a concupiscência da carne, porque eles são opostos entre si. Então, se você anda no Espírito, se você deixa que o Espírito haja na sua vida, se eu permito que o Espírito haja na minha vida, eu não vou satisfazer a concupiscência da carne, né? Porque eu estou agradando ao Espírito, né? Então, consequentemente, eu não vou agradar a carne, né? E por que quando eu usei a palavra permite, né? Quando você permite, porque
Nós podemos entristecer o Espírito Santo que está em nós. Infelizmente existe essa possibilidade, né? Veja aqui Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 30. Ele diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, infelizmente, existe essa possibilidade, infelizmente, né, de entristecermos o Espírito, não permitindo mesmo a ação do Espírito Santo. Então, mas quando se permite, né, quando buscamos a Deus, os efeitos da carne podem ser mortificados. Então essa, meu amado, é a paz com Deus. E voltando aqui, né, para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, versículo 9, não estáis na carne, mas no Espírito. Se realmente o Espírito de Deus habita em você, né, confirmando mesmo, se o Espírito realmente está em você, se você verdadeiramente se converteu, então você está no Espírito e não na carne. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito Santo é a marca, é o selo de propriedade. Mas, como dissemos, nós não falamos apenas dessa paz com Deus, mas o pendor do Espírito dá para a vida e paz. Essa paz inclui também a paz de Deus, né, que temos falado. E vimos, né, como alcançar, como ter essa paz de Deus. Assim, tendo uma linguagem simples, que paz é essa? Que paz de Deus é essa? É a tranquilidade no coração, é o conforto do coração, né? É a consolação, e é o Espírito Santo que dá essa consolação, né? Por isso que falamos dessa paz também, a paz de Deus, porque é obra do Espírito também, né? Estar no Espírito, né, mostra que temos paz com Deus, mas o Espírito também é o que consola, né? O Espírito é que faz frutificar em nós, que faz brotar em nós os frutos, seus frutos, amor, alegria, paz, longanimidade, né? Amor, alegria, paz, né? É obra do Espírito Santo também, né? Então, essa paz com Deus e a paz de Deus, a paz de Deus, como vimos, né? Vamos relembrar, vem através da oração, da súplica, é um caminho, não é? A oração, a súplica, a gratidão. Você tem o Espírito de Deus agora, né? Então você pode orar. Inclusive o Espírito de Deus intercede por nós, né? Até com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra de Deus aqui mesmo, neste versículo, neste capítulo 8, versículo 26. Veja, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, aqui está, né, é uma obra do Espírito Santo também, né, interceder por nós na oração, mas precisamos orar, né? Como o Espírito Santo agirá se nós não orarmos? Precisamos orar.
né? Então o Espírito Santo fará essa obra, né? E é pela oração, pela súplica e pela gratidão que a paz de Deus pode vir para os nossos corações. Filipenses, né? Capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Versículos 6 e 7. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Temos o Espírito Santo de Deus agora que nos ajuda a fazer isso aqui, né? Não andar ansioso, né? Resolver a ansiedade, é o remédio contra a ansiedade. Em tudo, porém, né? Versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, meus amados, estar em oração para com o Senhor é fonte de paz. Colocar diante do Senhor as nossas petições, suplicar perante Ele, né? Agradecer, ser grato, né? Precisamos realmente levar isso a sério, né? A sério. Será que realmente levamos a sério a oração? Deus é, creio eu, muito misericordioso conosco, né? Nós oramos, precisamos admitir isso. Nós oramos pouco e Deus tem nos abençoado muito. Imagina orando mais. Oração, suplicações de graças. Temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, pronto a nos ajudar a fazer isso. Abra sua Bíblia, por favor, lá no Salmo 16. Uma palavra maravilhosa aqui no Salmo 16. Versículo 8. Tem uma palavra maravilhosa aqui, não é? O Senhor, tenho sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. E nós estamos mesmo nos tempos de abalo, né? Nos tempos de dificuldade, de ansiedade, de doença, né? Mas o Senhor tem sempre à minha presença. O Senhor está em todos os lugares. O Senhor é onipresente. Mas a pergunta é, eu estou na sua presença? Eu busco a sua presença? Ali eu estou falando assim de forma consciente. Eu me coloco na presença do Senhor. Ele está diante de mim nesse sentido, né? Que Ele está em todos os lugares. Pastor Herbert pregou sobre isso ontem no estudo bíblico. Ele está em todos os lugares. Mas a pergunta é, Ele está diante de mim, eu o coloco diante de mim? Eu o busco em oração? A palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares, né, de todo o coração. Invocar-me-eis, orareis a mim, né, e eu vos ouvirei, assim diz o Senhor. Então, estando o Senhor à minha presença, eu não serei abalado. Não que as coisas vão ficar um mar de rosas, né? Mas lembrando as palavras do salmista, né? Podemos dizer, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à tua direita, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, né? Essa palavra de Deus nos garante. Nós temos assim
o exemplo maravilhoso, né, do profeta Elias, né, como Deus o ajudava, né? Até mesmo num devocionalzinho que a gente envia para os irmãos, hoje falou sobre Elias, né? Elias estando na presença do Senhor, e como Deus pode usar até coisas totalmente fora da ordem, não é? do provável, para ajudar aquele que está na sua presença. Abra sua Bíblia lá em 1 Reis, primeiro livro de Reis. Primeiro Reis, capítulo 17. A partir do versículo 1. Primeiro Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1, diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, veja bem, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui. A palavra do Senhor veio a Elias, né? Diz: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Mas observe aqui o Senhor mandando corvos para alimentar o profeta, né? Digamos assim, isso é totalmente antinatural, né? Isso é um milagre de Deus, né? Deus trazer esse animal, né? Ele se alimenta disso, de carne mesmo, né? Mas ele levava esse corvo, né? Não comia essa carne, ele levava, né? Corvos levavam lá para o profeta. Veja, né? Deus usando, alterando mesmo até a ordem natural das coisas para ajudar o seu profeta, para ajudar o seu filho, né? Mas, digamos assim, qual era a prática de Elias? Qual era o segredo, né, disso aqui? Veja lá o que está escrito em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. A partir do versículo 16, diz assim: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, veja, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Aí ele dá como exemplo Elias, né? Elias era um homem semelhante a nós. Olha que coisa maravilhosa. Ele era homem semelhante a nós. Ele não era um super-homem. Ele não era um super-herói. Apesar de que sua vida é muito melhor do que qualquer super-herói.
Mas Elias era homem semelhante a nós e sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Veja como a palavra de Deus é maravilhosa, né? E orou. Eis aqui, né, o segredo. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Então aqui, né, Deus abençoando um filho que ora, e até usando os meios mais improváveis, né, até fora do natural, né, para sustentar um filho seu. E ele era semelhante a nós. E pode acontecer isso conosco também, né? Se formos pessoas de oração. Ele estava sendo perseguido, não é, por um dos piores reis da sua época, da época de Israel, né? Um dos piores reis, Acabe. É terrível, um homem, um tirano mesmo, sendo perseguido, não é? Veja, imagine a aflição desse homem, né? Mas o Senhor estava lá com ele, e aqui podemos dizer mesmo, era um homem de oração. Então, meus amados, a paz de Deus, né? O meio é a oração realmente, a súplica, o agradecimento, a gratidão, né? Isso conforta o coração, isso traz paz. É obra do Espírito Santo também, né? Porque estamos falando daqueles que se inclinam para o Espírito. Isso é obra do Espírito Santo também. Mas falamos e gostaríamos de reforçar mais ainda sobre os pensamentos também. E essa palavra especialmente é muito pertinente para os nossos dias, o pensamento, o cuidado com os nossos pensamentos também. Isso pode até nos tirar a paz, né? Isso pode até os maus pensamentos, né? A falta de cuidado com aquilo que entra na nossa mente pode afetar os nossos sentimentos, né? Impressionante como as pessoas não têm cuidado com isso, especialmente hoje em dia, né? Pensa que qualquer coisa pode entrar na sua mente, né? Vamos voltar lá para Filipenses capítulo 4. Versículo 6 em diante diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E o versículo 8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, né? E também o que também aprendestes e recebestes e vistes em mim, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco, né? O que se coloca na mente. E hoje em dia não há mais, parece que não há mais absolutamente nenhum cuidado. Antes, né, a igreja do Senhor era muito preocupada com isso, né? Até em séculos passados, a igreja era muito preocupada com isso. O cuidado com a mente, o cuidado com os pensamentos. A gente pensa que não, né? Mas muitas vezes está diante de certas filosofias, de certas ideologias, pode sim afetar, né, a mente, até tirar a paz e muitas vezes até tirar o equilíbrio de uma pessoa, né? Até mesmo em questão de doutrina. Nós falamos na semana passada, nós demos um exemplo sobre uma heresia que estava surgindo ali de forma bem maliciosa, de forma bem através de uma artimanha, não é? A doutrina, há pessoas que diziam que não havia ressurreição de mortos, né? Vamos voltar lá, 1 Coríntios, né, capítulo 15.
versículo 12, né? Ele diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, quer dizer, se é corrente pregar, era pregado pelo apóstolo Paulo, era pregado pelos irmãos, né? pelos obreiros, né? Pelos pregadores. Ora, se é comum pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós? Estão lá no meio, né? Como, porém, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Veja, né? O que se pregava? Que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Mas tinha ali um grupo de pessoas que dizia que não havia ressurreição de mortos. Eles não estavam dizendo, eles não estavam se referindo a Cristo, né? Eles não estavam negando, dizendo, não, Cristo não ressuscitou dentre os mortos. Não, era uma coisa mais básica, né? Dizia, não existe ressurreição de mortos. Era simplesmente isso que eles estavam dizendo. Mas aí, o apóstolo Paulo, né, através do Espírito Santo, com a sabedoria que lhe foi dada, foi ver, né, que isso aí, esse ensino, né, vai dar problema, porque se não existe ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E tem consequências disso. Veja, né? E se não há ressurreição de mortos, versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Mas você está vendo todas as consequências simplesmente da afirmação de que não há ressurreição de mortos. Veja tudo que desencadeia aqui. Né? E o versículo 19 diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Até o desespero, a infelicidade aqui. E então veja, não é? Por causa de um ensino, dar ouvidos a esses falsos ensinos, né? Pode acarretar, tem muita coisa, né, que vai acarretar. E até coisas práticas mesmo, até conduta. A conduta pode ser mudada, né, devido à falsa doutrina, ao falso ensino. Observe que ele vai continuar, né, falando sobre isso. Veja, ele chega então no versículo 32 deste capítulo, né? Não esqueça, né? Olha lá, tá falando, não há ressurreição de mortos. Versículo 32 diz assim: se como homem lutei em Éfeso com feras, quem me aproveita isso? O que adiantou essa luta, né, do apóstolo Paulo na pregação do Evangelho? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Veja, esse comamos e bebamos que amanhã morreremos, isso aqui é o sinônimo de orgia, de vida desregrada, se esbaldar mesmo no pecado. Comamos e bebamos. Veja a consequência. Alguém pode chegar a esse nível, não é? Tudo começou com o quê? Não há ressurreição de mortos. A conduta foi alterada até para se tornar uma pessoa devassa, né, se os mortos não ressuscitam. Olha onde pode chegar, no fundo do poço. Né? Então, tomar cuidado com
o que se ouve, né? Tomar cuidado com o que se lê. E hoje nós temos acesso absoluto e ilimitado, né? A tudo o que é de filosofia, ideologia, pensamentos. Mas o Senhor diz, né? Tome cuidado. Tem até um outro exemplo, né? Aqui tinha um que estavam negando a ressurreição de mortos. Agora veja lá 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2. A partir do versículo... Perdão. É 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 14. Veja. Recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão em impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. A linguagem, né? Que a linguagem são os ensinamentos mesmo, corrói. E até a forma com que eles falam também. Corrói como câncer. E aqui é interessante essa palavra corrosão. Nós falamos na semana passada, né, sobre os enganos, até que a palavra fala, né, como é que Satanás entra. Né? Não é de forma evidente. Né? A palavra de Deus nos fala sobre artimanha, indução, sutileza, engano, malícia. Então, é através... E essa palavra aqui, corrosão. Até corrosão mesmo, você pode pegar um objeto que está enferrujando. Né? Que não vai ficar... Tá perfeito num dia, no outro dia já está tudo inutilizado. Não, é devagar, né? É devagar. A corrosão é algo lento, né? Mas deteriora, prejudica, né? Corrói mesmo como câncer, né? Como doença, traz doença mesmo para a alma, né? Versículo 17, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Você está vendo aqui, é doutrina contrária agora, mas falsa também. Né? Uns diziam não tem ressurreição de mortos. Outros já diziam, né, que aquela ressurreição do último tempo já se realizou. Né? Um ficando aquém da palavra e o outro indo além da palavra. Por isso, a responsabilidade até dos pregadores, né, de estar preciso na palavra, ser fiel à palavra. Né? Esses aqui diziam que a ressurreição já tinha acontecido. Né? A ressurreição do último tempo já havia acontecido. E o que está acontecendo, né? Versículo 18, esses desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão que pervertendo a fé de alguns. Pervertendo a fé a alguns. Veja, consequência, né, de falsos ensinos. Então, meu amado, cuidado com os pensamentos, né? Podem afetar a sua alma e pode afetar a minha alma, né? De forma lenta, mas corrosiva, prejudicial. Né? Vamos nos lembrar daquela palavra que está lá em Provérbios. Vamos abrir nossas Bíblias aqui em Provérbios, capítulo 4.
Provérbios capítulo 4. Tem aqui uma exortação importante, né, da palavra de Deus. Provérbios 4, 23. Diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. E aqui inclui a mente. É aquilo que entra mesmo pela mente na sua vida, na minha vida. Sobre tudo que se deve guardar. De tudo que se deve guardar. Sobre as coisas mais importantes que se deve guardar. Guarda o coração. Guarda o coração. Porque dele procedem as fontes da vida. A fonte da vida está aí. No coração, na mente. Existe um procedimento militar até que quando um país, né, recebe ou detecta, né, através da sua inteligência, das forças armadas, né, percebem a invasão de um inimigo, né, que o inimigo está prestes a invadir ou tem planos de invadir. Quando se descobre isso, né, primeira coisa que se vai guardar, né, são os chamados pontos sensíveis, né, os reservatórios de água. Por quê? Porque ele pode chegar lá, contaminar a água, né, no reservatório, pode dizimar uma população inteira, digamos assim, até sem disparar nenhum tiro, né? Então, guarda, não é? Guarda. Nesse sentido, ele está falando, guarda o coração. É daí que saem as fontes da vida. É daí que você bebe, é daí que você se alimenta, não é? É isso que você é, né? Você é o que você pensa. Então, guarda o seu coração. Então, que o Espírito Santo de Deus, né, nos ajude realmente a filtrar aquilo que entra na nossa mente, para que não sejamos prejudicados, até na nossa paz, até na nossa vida mesmo, né? Que Deus nos abençoe, meus amados. Que Deus nos dê a sua paz. Nós que estamos no curso do Espírito, né, seguindo a inclinação do Espírito. E você, né, que ainda está no curso da carne, né, saiba, pela própria palavra de Deus, que você não pode agradá-lo, nem não existe essa possibilidade. Então, entrega teu caminho ao Senhor, né, confia nele. Te torna uma nova criatura, né? Deus está pronto para te receber. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Pai, que nós temos de meditar, Senhor, na Tua palavra. Abençoa teus filhos que estão mesmo que são da inclinação do Espírito, que antes até estava no curso desse mundo, mas que agora estão inclinados para o Espírito. Tem prazer nas tuas coisas, Pai. Dá mesmo a paz do Senhor. Conforta seus corações, já que o Senhor concedeu a paz contigo. Não está mais em guerra, mas concede agora o conforto. Ajuda-nos a orar, suplicar, sermos gratos, Pai. E ajuda mesmo a evitar os
os pensamentos nocivos, maus, ideias, filosofias, ideologias, heresias, que se apresentam até de forma sedutora, Pai. Mas que o Teu Espírito Santo, que nos ajuda mesmo a detectar aquilo que não é do Senhor, que Ele atue nas nossas vidas, Pai. E que apenas as coisas que são da Tua palavra influenciem nossas vidas, Senhor. As verdades, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, Pai. Tudo aquilo que tem alguma virtude, apenas isso, que ocupe o nosso pensamento. Muito obrigado e fica conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, muito obrigado pela atenção dos irmãos e aos irmãos da Igreja Hebron, né? Todas as decisões que nós tivermos sobre retorno das atividades será comunicado aos irmãos. Irmãos, fiquem no aguardo, por favor, e que Deus nos dê sabedoria. Muito obrigado a todos.